Senador Randolfo Rodrigues, da Rede, desistiu de ser candidato ao governo do Amapá. Talvez ele tenha sentido que o futuro não está muito bom por lá. E aceitou um convite feito por Lula para coordenar a campanha de Lula. Certamente pensando que se Lula ganhar, ele vira ministro. E Lula, claro, está chamando alguém de outro partido para não ficar repetindo o PT, né? Ele já chamou o Alckmin, que é tucano, né? Ou era do PSDB, e agora da Rede, sendo que Marina Silva estavam pensando em Marina Silva da Rede, que é a fundadora da Rede, de ficar com Ciro Gomes. Ele está querendo talvez atrapalhar Ciro Gomes. E com isso não fica muito PT, que o PT está marcado pelo mensalão, pelo Lava Jato, e está cheio de registro que certamente vai entrar, registros que vão entrar nas redes sociais, dos episódios dos escândalos consecutivos e frequentes em que o PT aparece nas ações policiais. Bom, o novo presidente do TSE é o ministro Fachin, que foi o relator da Lava Jato, que foi aquele que teve a iniciativa de livrar Lula. Fachin, numa entrevista publicada pela Jovem Pan, diz que ele foi muito marcado por um professor de português de Toledo, que era um fundador do Partido Comunista. E esse professor comunista marcou muito Fachin, segundo ele. A partir dali ele passou a defender a reforma agrária, fez pichações, diz ele, e até cometeu alguns crimes, segundo ele, alguns que até não foram prescritos até hoje, sei lá o que pode ter sido. E disse que o PT é o partido mais autêntico que existe. Esse é o novo presidente da Justiça Eleitoral. Ele será presidente só até 17 de agosto. Vão perguntar por quê? Aí ele sai e entra Alexandre de Moraes para presidir a eleição? Foi uma armação? Bom, o fato é que ele teria que sair porque já tinha esgotado os 4 anos de permanência no Tribunal Superior Eleitoral. O mandato é de 2 anos, que pode ser renovado por mais 2. Se esgota em agosto, ele tem que sair. Aí Alexandre de Moraes vira presidente da Justiça Eleitoral e Lewandowski vira vice-presidente. Lewandowski foi aquele que presidiu o julgamento de Dilma no Senado, em que foi rasgado o parágrafo único do artigo 52 da Constituição, condenando a presidente sem puni-la, como diz a Constituição. E entra Carmen Lúcia, no lugar de Lewandowski, que são 3 ministros do Supremo entre os 7 da Justiça Eleitoral. Esse é o quadro que nós vamos ter para a eleição, né? Juízes do Supremo que têm se manifestado como se advogados fossem. Eles todos são advogados de carreira, esses que estão na Justiça Eleitoral, né, ou estavam. E advogado de carreira é sempre parcial, em defesa do seu cliente. E um juiz tem que ser sempre imparcial, em defesa da lei, né? Mas eles já se manifestaram várias vezes fazendo pré-julgamento, dando opinião, etc., né? Bom, ainda falando sobre justiça, o Ministério Público Federal encaminhou à Justiça o inquérito, a denúncia contra Aécio Neves, pedindo a perda do mandato dele como deputado federal, a condenação, a devolução de 2 milhões que recebeu da JBF. Ele explicou na época que era um empréstimo. Só que frigorífico não faz empréstimo. Frigorífico vende carne. Quem faz empréstimo é banco, né? O Ministério Público também pede a condenação da irmã de Aécio, do primo de Aécio e de um assessor deles, né? Por outro lado, a ministra Carmen Lúcia, no Supremo, mandou arquivar mais uma ação, essa do PSOL, né, contra Paulo Guedes. Pequeno partido, eu tenho dito e repetido, que não tem voto no plenário, usa o Supremo como braço, né? E essas coisas deviam ser resolvidas lá no Supremo. E para terminar, o agro brasileiro fechou o ano passado com 28% do PIB. Este ano, embora o mau tempo
deve fechar com 1/3 do PIB no mínimo. Né? E isso se obras não tiverem turbinado, obras de água no Nordeste, por exemplo, turbinando a produção de frutas lá, que é o que se espera. E ontem começou uma nova obra do Canal Sertão Baiano, que vai levar a água do São Francisco para 44 municípios. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Marfix Ferramentas, sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 3541-5961.